Então, só iniciando aqui a gravação, já que vai ficar disponibilizado para outras pessoas assistirem. Essa é uma aula da disciplina de Engenharia de Software que eu ministro nos cursos de Sistemas de Informação e Licenciatura em Computação do Campus 4, e a aula de hoje especificamente vai ser ministrada pelos alunos Amanda e Enos, que trabalham com testes de software em empresas e aí vieram trazer essa contribuição para a gente da experiência que eles têm e dessa vivência prática sobre testes de software. Então é com vocês. Vou me calar agora. Boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre testes de software e inicia logo com uma citação de Michel, eu não vou saber pronunciar esse sobrenome, mas Michel, que é se um código não é acompanhado de testes, ele pode ser considerado de baixa qualidade ou até mesmo um código legado. Inclusive, tem pessoas que consideram um código legado aqueles que não possuem testes automatizados, porque por meio dos testes, e em específico automatizado, que você tem confiança de ir ali fazendo uma alteração ou outra no código, sem se preocupar em quebrar sem se preocupar tanto em quebrar uma funcionalidade ou outra. Bom, a definição de teste de software pelo ISTQB do software e reduzir o risco de falha no software em operação. O que isso quer dizer? Dentre as diversas formas de assegurar a qualidade de um software, o teste, o ato de você ir lá pegar o software e efetuar os testes nele, é uma maneira de avaliar a qualidade dele. E por meio do teste, você reduz as chances de ocorrer um bug, uma falha em operação. No caso, o sistema lá em produção e tem uma falha. Você reduz, não é que impeça, mas reduz a possibilidade de aparecer um bug em operação. E dentre os objetivos típicos aí dos testes, tem a questão de evitar os defeitos. Aí você avalia os produtos de trabalho como a questão do requisito, a história de usuário, a modelagem do projeto e o código. Também você consegue criar a confiança no nível de qualidade do objeto de teste. Porque quando você efetua os testes, você tem ali um mínimo de confiança necessária para passar para o cliente e dizer, olha, pode usar, tá bom, ou ó, tem algumas falhas ainda que estão sendo ajeitadas. Também tem a questão de cumprir os requisitos ou normas contratuais, legais ou regulamentares, ou verificar a conformidade do objeto de teste com esses requisitos ou normas. O que acontece? Dependendo da empresa, ela pode ser, por exemplo, uma fábrica de software. Nessa fábrica, as pessoas vão lá e contratam ela para fazer um determinado software. E nesse contrato, ele especifica um requisito, uma norma, e é por meio justamente dos testes que você vai assegurar se está de acordo com o contrato que foi assegurado ou não. E um detalhe importante é que os testes, os objetivos, na verdade, eles podem variar do contexto e do item a ser testado. E também, né, tem os objetivos aí de demonstrar ao desenvolvedor e ao cliente, aquele que está comprando o software, está pagando por ele, que o software atenda aos seus requisitos e, por consequência, também descobrir situações em que o software se comporta de maneira incorreta, indesejável ou de forma diferente das especificações. No caso, procurar ali um bug ou outro. Dentre as características da prática de teste, aqui vai ser mais voltado agora para o contexto ágil, porque o contexto de cascata, por exemplo, ele é um pouco diferente. Mas no contexto ágil, grande parte dos testes ele passou a ser automatizado, porque tem a questão da entrega contínua, entregar o mais rápido possível. E se você sempre for efetuar o teste manual em tudo que foi desenvolvido, ao longo do tempo o sistema vai se tornando cada vez mais robusto, cada vez mais funcionalidades e se torna um pouco complicado. O tempo que você demanda para executar os testes manuais se torna muito grande. E por causa disso, os testes começaram a passar a ser ainda mais automatizados
uma boa parte, como por exemplo o teste de unidade, o teste de integração, que a gente vai ver um pouco mais à frente. E os testes não são mais implementados após todas as classes de um sistema ficarem prontas, porque no modelo cascata, por exemplo, ocorre toda aquela fase e só vai para o teste, só vai ali para uma pessoa testar a aplicação quando já está quase indo para o usuário final. Já no modelo ágil, por exemplo, é um pouco diferente. Acontece ali em real time, digamos assim. Uma pessoa fez uma funcionalidade, fez um endpoint, por exemplo, ou só uma função mesmo ali no back-end, nem o endpoint está pronto ainda. Mas, dependendo do nível técnico, você já consegue testar ali aquela funcionalidade. E, usualmente, no contexto ágil, não sou mais uma grande equipe de teste que fica ali numa sala e vai todo mundo testar, tudo junto. Não, usualmente é, o desenvolvedor ali que implementou uma funcionalidade, ele já implementa também o teste unitário, o teste de integração, que é seguindo aí as boas práticas do TDD também, né? E os testes não são mais um instrumento exclusivo para detecção de bugs. Porque o que é que acontece? Antes, as pessoas diziam, não, eu vou mandar aqui para o carinha testar, porque eu vou ver se tem algum bug, alguma falha. Esse é um dos objetivos também? É, mas não se trata apenas disso mais. Se trata que quando você tem um teste ali automatizado, você tem confiança para mexer ali no software sem criar muitos bugs. Você sabe ali, não. Se eu quebrar aqui, eu sei que vai passar no, eu sei que chegar no teste ele vai parar. Aí eu vou ter como ajeitar. E aí ele vai adquirindo essas novas funcionalidades, né, que é a garantir que uma classe continua funcionando, mesmo após um bug ser corrigido em outra parte do sistema. É a questão de gerar confiança no sistema também. Sim, e também são usados como documentação para o código de produção. Por isso que algumas pessoas consideram, né, que se o código não tem teste, ele é um código legado, porque é meio que uma documentação. Ah, Bom, falando dessa parte de testes, a gente tem que sempre entender esses conceitos que a gente utiliza muito, que é conceito de erro, falha e defeito. Para isso, algumas situações hoje utilizam conceitos de erro como um engano humano, no caso. Que aí o erro, ele vai gerar esse defeito no, no código, no produto, no sistema, e aí isso tudo, esse defeito acaba acarretando uma falha, que é quando o software não está cumprindo o objetivo dele. Ilustrando, o erro é que uma pessoa comete. Em algumas ilustrações, o pessoal até considera hoje o termo de engano, que também pode ocorrer, isso é um ato humano. Que aí esse erro ele vai criar um defeito, que é aquele famoso bug que o povo fala no software. E aí todos esses defeitos que você pode encontrar acarretam numa falha, que é o seu software não cumprir o que ele realmente deve, como o cliente deseja. e dentro dos princípios do teste, né, é o seguinte, que o teste, você testa para mostrar a presença de defeitos, a presença ali dos bugs, e não a sua ausência. Porque, como diz aí o segundo princípio, os testes exaustivos são impossíveis. E aí, por consequência, não tem como você assegurar, olha, esse sistema é 100% livre de bugs, porque não tem como você testar todas as possibilidades existentes. O terceiro princípio está relacionado ali à pirâmide de teste, né? Que o teste inicial economiza tempo e dinheiro. É muito mais fácil você corrigir um bug, uma funcionalidade, ali nos primeiros momentos, enquanto o desenvolvedor ainda está ali implementando, enquanto o sistema ainda é pequeno, do que lá no final do projeto, quando o sistema já está quase finalizado, está todo ali cheio de acoplamento, cheio de gambiarra, entre aspas, ali no meio, para você conseguir resolver o bug é muito mais difícil, o dinheiro gasto é bem maior. O quarto princípio, ele diz que os defeitos se agrupam. Como a gente viu que geralmente os defeitos é causado ali por um erro, uma má interpretação, alguma coisa assim do tipo, geralmente
todos eles estão ali agrupados pela mesma classe, a mesma regra de negócios. Então, uma boa prática é sempre que você achou um bug, uma falha, você vai ali e procura na área ao redor, que usualmente tem mais alguns por ali. O quinto princípio é relacionado ao paradoxo do pesticida. O que é que isso quer dizer? Se você fizer, vamos supor que tem uma barata, você sempre usa o mesmo pesticida. Depois de um tempo, aquele pesticida para de fazer efeito. De modo semelhante é com os testes. Se você sempre efetua os mesmos testes, no contexto manual, se você sempre executa os mesmos testes manuais, vai chegar um tempo em que você não vai achar mais falhas, mais defeitos, bugs, não porque eles não existem, mas porque a sua fórmula já está ultrapassada, digamos assim. Tem que criar novos casos de teste. Mas essa parte não se aplica aos testes automatizados, porque o objetivo do teste automatizado não é achar defeito, é prevenir que ele aconteça. E o teste depende do contexto. Por exemplo, o nível de criticidade, rigorosidade, e a questão, por exemplo, do teste de desempenho, que eu vou utilizar em um sistema que é voltado para a área de saúde, por exemplo, aqueles que medem o batimento cardíaco de uma pessoa, é bem mais elevado do que o que eu vou fazer para uma to-do list para o meu vizinho. Tem essa questão do esforço que você vai precisar, do olhar crítico, tudo isso depende do contexto em que o software vai ser utilizado e tudo mais. E o sétimo e último princípio é que a ausência de erros é uma ilusão. Isso está diretamente relacionado ao primeiro princípio, que o teste mostra a presença de defeitos e não a sua ausência. Quando você está ali testando, você vai encontrar defeitos e tudo mais. Mas também pode acontecer de você não encontrar nenhum defeito. Mas isso não significa que o seu software é livre de bugs. Não. É só que você não achou, faz parte. Isso é uma ilusão que algumas pessoas acham que só porque o tester não encontrou nenhum bug, o sistema está livre de defeitos. Não, tem, só não foi encontrado, mas sempre tem. Bom, o conceito de testabilidade que a gente sempre apresenta, que é uma medida do quão fácil é você implementar um teste para um sistema. Nesse caso, é meio complicado de se explicar se você não entender, por exemplo, questão de padrões de projetos e uma boa estruturação de código. Por quê? Porque o teste vai ficar mais fácil de ser implementado dependendo de como ele foi codificado. E para isso a gente precisa de um código, por exemplo, que tenha uma coesão alta, um acoplamento baixo, uma responsabilidade única, inversão de dependência, entre vários outros requisitos básicos que um código deve seguir para realmente ser um código claro e que seja fácil de testar. Basicamente, então, isso depende mais do desenvolvedor. É por isso que o teste em si, ele tem que acompanhar o desenvolvimento e código e refatoração de código e a garantir essa qualidade no código primeiramente, porque aí você garante uma boa testabilidade disso, do sistema. Então, você começa do princípio, né, do código, de tudo bonitinho lá, refatorando, olhando se está tudo seguindo padrões corretos, e aí, quando for para frente e o sistema estiver mais envolvido, você percebe que fica muito mais fácil dele ser testado. Verdade, sem falar que um código que ele é mais legível, mais testável, é mais fácil de você dar manutenção nele. Bom, e relacionado aos tipos de teste, aí o caixa branca, preta e cinza, basicamente é o seguinte: o teste caixa preta, ele não necessita acessar o código-fonte. Você analisa ali a funcionalidade do sistema. Você analisa ali a entrada e saída, no caso, né? Por exemplo, é mais voltado ali à interface. E você já, usualmente, tem os requisitos do sistema. Você faz a análise do requisito, vê ali quais são as funcionalidades que o sistema precisa ter, aplica as técnicas necessárias de acordo com o requisito e efetua o processo de teste sem acessar o código-fonte. O teste caixa branca, ele tem acesso ali já, você tem acesso ao código do sistema e analisa a parte lógica do sistema. Que, por exemplo, por meio do teste caixa branca, você consegue ali fazer os testes de unidade, testes de integração, que, de certa forma, você precisa ter o contato direto com o código-fonte,
vai analisando ali, por exemplo, dá para pensar essa questão da testabilidade também, por meio do caixa branca. E o teste caixa cinza é a junção dos dois, em que você analisa tanto a parte lógica quanto a funcionalidade do sistema. Com isso você tem como posso dizer, uma amplitude maior ali de possibilidades para executar os testes. Bom, testes não funcionais, a gente tem também essa característica. Existem testes que são funcionais, aqueles que atendem a requisitos literalmente funcionais, né, do sistema. E agora a gente também existe também testes não funcionais, que são aqueles que atendem não a requisitos, mas a restrições do sistema. Coisas que, tipo, o cliente não precisa lhe pedir que o sistema tenha, por exemplo. Ele não precisa pedir que tenha segurança, que o sistema possa ter várias ao mesmo tempo. Então, são coisas que não são especificadas, assim, claras, por exemplo, quando o cliente vem pedir um sistema. É uma coisa que você deve saber que deve ter, como, por exemplo, teste de desempenho, que são quando ele avalia se o sistema ele atende a requisitos de performance com volume e acesso a transações dentro do esperado. Ele verifica o tempo de resposta da aplicação se está conforme o esperado. Então, tipo, estou lá solicitando, fazendo login, um cadastro, se demorar muito no caso, já é uma falha do sistema que não foi realmente testado nessa parte, né? Bom, existem também os testes de estresse, que são aqueles que a gente checa o sistema com volume bastante alto de transações ou acesso e com condições extremas de uso. Então, são literalmente para estressar o sistema, para a gente realmente ver se ele está com essa capacidade toda mesmo que ele precisa. Os de carga, eles são testes que funcionam para aplicação com utilização de grande quantidade de usuários simultâneos. A gente lembra muito do site do Enem, né, na época que a gente vai consultar nota, e é uma tristeza para acessar. Com certeza os testes de carga naquele sistema não foram feitos completamente, porque a gente já espera uma certa quantidade de alunos, principalmente se você já sabe uma média de inscritos, né, no teste, no teste em si, no Enem. Então, aí, quando você entra para o cigarro também, exatamente. Na época de matrícula, misericórdia, não. Alguém precisa lembrar disso a eles, dos testes de À carga. meia-noite o sistema cai. Pronto, já era. Madrugada, ninguém entra no cigarro. E de segurança, que são testes que avaliam a segurança, os perfis de acesso que realmente são permitidos de entrar no sistema. Permissões que os usuários têm, e uso de tags também, HTML em campos, por exemplo. E vários outros testes existem vários outros tipos de testes não funcionais, né? Mas esses acho que são os que o pessoal mais pensa na hora de testar um sistema. Verdade. Um detalhe importante é que testes não funcionais são tão importantes quanto os funcionais, porque você pode ter um sistema que funciona numa boa, mas se o usuário, por exemplo, não conseguir utilizar, a usabilidade dele for baixa, para o usuário de nada vai adiantar, porque ele vai estar ali, vai estar sofrendo. Se o sistema demora 3 minutos para fazer o login, ele vai estar ali dizendo esse negócio. Primeiro que critica logo a internet. Aí depois vê que a internet tá boa. Ele diz, esse sistema aqui não presta, não sei o que lá. Então, tudo isso envolve a qualidade, né? E cada área dessa é um mundo dentro de si. Porque quando você pega, por exemplo, os testes de segurança, tem a galera do Pentest que faz cada teste aí de segurança, consegue achar cada brecha que você diz, uau. Tem uma questão da usabilidade, que tem as heurísticas de, eu não sei o nome do cara, mas acho que é Newton, uma coisa assim, que tem toda ali novos conceitos e tudo mais. Cada área do teste funcional é um mundo dentro de si. Em Fora tudo que isso, esse. sim. Ah, pode continuar isso. Não, pode falar, eu já ia mudar o assunto, mas. Eu só ia especificar que exatamente para esses testes existem várias ferramentas e vários aplicativos que a gente utiliza também para, porque, tipo, a gente não pode criar, é, por exemplo, estou com um sistema que recebe um arquivo. A gente não pode fazer um arquivo por vez e enviar para o sistema, né? Então, a gente sempre usa algumas técnicas e ferramentas que ajudam a fazer esses tipos de testes. Sim, como por exemplo, para teste de desempenho e estresse, você não ia ter como pegar ali 1000 computadores e apertar tudo para enviar ao mesmo tempo uma requisição para o sistema.
Aí tem ferramentas como o JMeter, por exemplo, que facilitam aí nesse processo. Bom, e relacionado... Deixa eu só fazer um adendo aqui, só para a gente não passar batido. Nessas ferramentas, algumas dessas ferramentas para teste de carga, teste de estresse, elas são relativamente simples quando você entende, faz os casos de teste, o que é esperado, monta todo o fluxo de teste. Elas são relativamente simples depois que você aprende. Basicamente, se for um sistema web, você passa o URL, você vai simulando as portas. E isso tem uma interface gráfica. Você bota, eu quero a porta 8080, eu quero a 2020. Aí você pode testar o serviço. Então, você pode botar lá, tem a opção, às vezes tem a opção no combo box, às vezes tem a opção no checkbox. Testa aí o FTP, testa o HTTP e testa o HTTPS. Então, por mais que pareça muito complexo, eu sou um testador, uma testadora, não sei nem para onde vai. A partir do momento que você se familiariza com as ferramentas e com o meio do qual você está trabalhando, eles são relativamente simples de fazer, simples no sentido de nada muito complexo de entender o procedimento. As ferramentas hoje dão muito suporte, muito suporte. O JMeter, por exemplo, é a ferramenta que todos nós aqui podemos acessar, fazer teste de carga. E aí você coloca um número, 5 mil usuários simultâneos. Você bota lá 5 mil, você bota a porta, você bota o serviço, por onde vai chegar, e é relativamente simples, mas parece que o pessoal esquece de fazer os testes funcionais. E agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, os testes de segurança são imprescindíveis para as empresas. Então, a questão de invasão de dados, de acesso a dados sensíveis, e que a gente precisa de uma nova cultura de teste aí para os próximos anos, porque depois que as empresas começarem a serem responsabilizadas pelo vazamento desses dados, aí talvez a gente pense mais em teste de segurança, tanto quanto a gente pensa em teste de usabilidade, por exemplo. Mas são parênteses, vamos embora. Tudo lindo. Verdade. Bom, e para ajudar aí nesses tantos tipos de teste, existem diversos níveis, né? Dentre eles, os 3 mais conhecidos é o teste de unidade, teste de integração e o teste de sistema. Mas também tem outros como o teste de operação e de aceitação. No nível de unidade, o foco é você testar um componente isolado do sistema. Usualmente, você pega um componente em específico, uma função, uma funcionalidade, por exemplo, você isola ele do resto do sistema. E aí utiliza métodos como mocks, que no caso é uma simulação como eu posso dizer? É uma simulação do contato externo com o sistema, entre outros. E o teste de integração, ele junta 2 partes ou mais do sistema e executa elas juntas. Vou trazer para um exemplo para ficar mais fácil. O teste de unidade, quando você for fazer um ovo, é como se você quebrasse o ovo num potezinho e ver ali se está bom ou não, antes de juntar com o resto antes de juntar com o resto da massa. E o teste de integração é quando você começa a fazer ali a massa que vai juntando os ingredientes e vai vendo se ele está indo de acordo, se ele está funcionando, se está doce, salgado, enfim, se o tempero está adequado. E o teste de sistema, a nível de sistema, é quando você ali já está com a massa pronta, finalizada, e você testa ali só para dar o toque final, saber se está tudo ok. Mas aí ele também pode ser considerado o teste de sistema, o bolo já finalizado, né? Após todo o procedimento, o sistema já pronto, bem bonitinho, e você testa ali ele finalizado, que é o que geralmente acontece na metodologia cascata. Usualmente, a galera testa mais no sistema já finalizado, tudo bonitinho. Já nas metodologias ágeis, usualmente, tem um foco maior nessa parte de unidade e integração, por ter um custo menor e, claro, continua tendo os testes de sistema, mas eles focam mais nessas outras partes, né? O outro nível de teste, o de operação, ele é realizado usualmente pelos administradores do sistema em um ambiente final ali no local em que ele vai já para produção. Como ele disse, beleza, o sistema está funcionando na minha máquina,
tá tudo certo, a galera de qualidade já testou, já aprovou, mas e lá onde ele vai ficar em produção? Será que tá ok? Aí é feito esse teste de operação. E o teste de aceitação, usualmente ele é lá para o final, mas na metodologia ágil é um pouco diferente, né? Que ele, dependendo, pode ser ao final de cada interação ali, cada sprint. O de aceitação ele é realizado com o cliente. E ali é o cliente que pega lá para testar, utiliza os dados dele, vê se está tudo ocorrendo da forma como ele espera, que envolve também justamente a questão de ver ali se está de acordo com o contrato, com o que ele assinou, se está do seu agrado e tudo mais. Esse é um dos mais importantes, porque no fim das contas, quem vai usar é o cliente, né? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre nossas atividades do teste, né, no dia a dia, o que ocorre, o que a gente gera e como funcionam essas etapas. Para isso, eu peguei um modelo do I3E, o 829, que é um modelo que o pessoal relativamente usa para gerar documentação e exemplificar as etapas da atividade de teste. E você pode, essa documentação, inclusive, pode ser gerada em qualquer metodologia que você está usando durante o processo de desenvolvimento de software. Inicialmente, no planejamento, na primeira etapa, a gente gera um plano de teste, que seria, exemplificando esse aqui, que no caso a gente tem que colocar as funcionalidades, os equipamentos, você tem que olhar para uma parte geral, para tanto de equipamentos que você tem, quanto a parte a parte humana, no caso, quem vai ser os responsáveis por isso, e também o local que a gente vai fazer, datas, cronogramas também, algumas observações e os critérios que você vai fazer ter para realizar o teste. Na segunda etapa de especificação, a gente vai dar uma refinada no plano de testes e começar a pensar no que a gente vai, primeiramente, testar no sistema. Então, a gente vai gerar um documento de especificação de projeto de teste, um de caso de testes e os procedimentos desses testes. O de caso de teste seria uma coisa mais ou menos assim, que a gente teria um roteiro, os resultados que a gente esperaria, o resultado do desenvolvedor, né, e o do teste. E datas especificamente, para a gente ter esse controle durante o processo. O módulo, que seria a funcionalidade que a gente iria testar, e a descrição do teste. Na terceira etapa de execução, a gente vai fazer um diário de testes, que vai ser aquele que um relatório de incidentes. Seria basicamente esse documento, relatório de incidente, e o diário seria algo que você iria colocando datas e o teste que você estava fazendo e como ele está indo para cada usuário, para cada pessoa que está testando. E no encerramento a gente faz um resumo, um relatório de resumo, no caso, que seria um documento mais ou menos assim. Como quando começou esses testes, quando terminaram a descrição, as pessoas que fizeram isso, o número que ocorreu, percentual, que a gente faz esses cálculos, fazemos tabelinhas e colocando dados e basicamente a gente gera isso depois no final com um relatório de resumo. Eu acho que essa parte de atividade de teste, como a professora falou, no dia a dia fica uma coisa bem simples que a gente faz e nem percebe que é tudo isso. Até porque quando você recebe o requisito do cliente, quando está tudo bonitinho lá, os requisitos, as funcionalidades, a gente já vai gerando isso automaticamente. Então, a gente já vai criando caso de teste, já vai avaliando os requisitos, já vai colocando esses dados de como vai ficar o teste, tipo, um statusinhos, tudo fica um pouco bem rotineiro também, acho, para o teste. Então, são etapas que a gente realiza praticamente toda hora. Atualizar um roteiro, fazer um roteiro, essas coisas. Verdade. E, por exemplo, o plano de teste, que é o primeiro documento a ser feito, ele é feito e conforme ali, por exemplo, no modelo cascata, usualmente é feito apenas uma vez no início e nunca mais é mexido. Mas na metodologia Scrum, por ser algo que, desculpa, nas metodologias ágeis, não apenas no Scrum, por ser algo ali que pode ser alterado com o tempo, os requisitos e tudo mais, tem uma interação maior com o cliente, usualmente a cada sprint você vai ali e precisa alterar uma coisa ou outra.
mas são detalhes pequenos, não é de você refazer todo o plano de teste, exceto se for de fato uma mudança muito grande no projeto, né? Mas usualmente são apenas revisitar para fazer uma alteração ou outra. E um detalhe também muito importante é que para a gente saber a qualidade do software que a gente está testando, utiliza-se da ISO 25010, ela é a ISO que diz quais são ali as qualidades, né? O que é que um software precisa ter. Por exemplo, a questão funcional, a performance, a compatibilidade. O sistema ele precisa ser compatível e coexistir com os outros. A usabilidade, que precisa, a questão da acessibilidade, precisa ser fácil de aprender e de utilizar. Um que eu não me recordo o nome, tem a questão da segurança também, como a gente viu, que aí tem os testes não funcionais de segurança. Tem a questão da manutenabilidade, que é relacionado a, beleza, o software está ok, funcionando, mas é fácil dar manutenção nesse software. E também a portabilidade, que é fácil de instalar, eu consigo instalar esse software em qualquer lugar, ele é adaptável, eu consigo replicar ele em outros lugares. Tudo isso é o que a gente usa ali para, que a gente observa quando vai testar algo, tá tudo isso baseado na ISO 25010. E quando a gente vai efetuar, criar um roteiro de teste, ou caso de teste, que é meio que são basicamente sinônimos, a gente observa também a questão de técnicas de teste. Por exemplo, se você precisa testar uma. Se você precisa efetuar o teste em algo que você nunca viu na vida, que você não é da lei do seu domínio, do seu negócio, o primeiro passo que você precisa fazer é procurar as técnicas de teste que as pessoas utilizam, ou heurísticas. Por que isso? Porque a área de programação, desenvolvimento, sistemas em geral, é muito grande, pode ser aplicada aí para os mais diversos fins. E é normal a gente não saber de tudo. E também, como a gente viu, um dos princípios é que testes exaustivos são impossíveis. Então, a gente precisa direcionar os nossos esforços, direcionar ali o nosso tempo de forma mais adequada e eficiente possível. Para isso, existem técnicas que já foram estudadas por diversos outros pesquisadores que indicam qual é o melhor caminho para fazer cada coisa, como, por exemplo, a análise de valor limite, a... eu esqueci o nome de outro. É porque é algo tão instintivo, entre aspas, que a pessoa acaba fazendo e não percebe nem os nomes mais, só vai ali fazendo de tão instintivo que é. Você pega ali e começa a aplicar as técnicas, é algo mais do dia a dia. Mas não é que seja complicado, nem nada do tipo. No início, de modo semelhante à programação, você vê ali e vê muitas coisas a serem feitas, muitas coisas a aprender, mas conforme você vai fazendo, vai ali praticando, vai começando a aprender, vai começar a fazer ali mais no. Vai aprendendo, digamos assim. Vai adquirindo as habilidades necessárias. No mais, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, questions, é só falar. Eu vou perguntar algumas coisas e vou deixar gravando, porque pode ser que sejam dúvidas das pessoas que vão assistir também, e aí já fica respondido. Vocês podiam explicar, porque a gente tem que lembrar que alguns alunos dessa disciplina não têm a experiência ótima que vocês têm em teste. Como é que vocês poderiam explicar para essas pessoas o que é que são essas heurísticas? Por exemplo, a heurística de Nielsen para fazer os testes de usabilidade. Alguém nunca viu esse nome? O que seria isso, assim, para essas pessoas entenderem? Bom, uma heurística, ela é a estratégia prática que diminui o tempo para você tomar uma decisão e permite que a gente consiga ali funcionar sem parar. A heurística de Nielsen, ela é relacionada à usabilidade, ela é principalmente vista aí para quem pagou IHC, vai estudar sobre isso. Está diretamente relacionada ali à experiência de usuário. São 10 heurísticas que envolvem ali a visibilidade do sistema, se o sistema corresponde com o mundo real, se ele, por exemplo,
o disquete para salvar. Hoje em dia, a gente já está acostumado, mas isso está relacionado antigamente, que tudo era salvo em um disquete. Mas se alguém botar uma nuvem, apesar que a gente sabe que a maioria das coisas a gente salva na nuvem, né? Se a gente começar a utilizar a nuvem, muitas pessoas vão ter dificuldade em saber o que é isso. Principalmente as que não têm muita familiaridade com sistemas, aí não tem uma fluência tecnológica muito grande e possuem idade mais avançada. Também a questão da consistências e padrões. Se a fonte está toda no tamanho Arial 12 e do nada você joga um Arial 14, vai mudando, vai ficando todo desmantelado. Isso aí é um ponto da heurística de Nielsen. Em outras palavras, as heurísticas, elas ajudam você a direcionar o seu foco. Ela, de certa forma, é semelhante às técnicas, né? Porque por meio da heurística você consegue ali diminuir o tempo para definir o que você vai testar e o que você vai focar. É aquela coisa, são coisas, são técnicas que já são fruto de anos de estudos e várias pesquisas. Então, é aquele professor disse, para que tu vai inventar se já tem um jeito correto, um jeito que você vê que funciona? Então, você ganha bastante tempo seguindo esses padrõezinhos, essas técnicas já planejadas e já testadas. Pois é. Por exemplo, eu nunca fiz teste de API e eu preciso fazer um agora. Aí você diz, meu Deus, e agora? Eu nunca fiz, eu não sei nem o que é um API, o que é que eu vou fazer? Aí você joga lá no Google, heurísticas para testes de API. Aí você vê, nossa, tem uma heurística chamada Vader. E nessa heurística ele diz que eu preciso focar em 5 pontos para garantir ali uma determinada qualidade. E aí você vai fazendo ali, usando as heurísticas para ir se direcionando. Claro, você não precisa se limitar a uma única heurística ou a apenas aquilo, mas é uma forma de você economizar o tempo e direcionar o esforço. E aperfeiçoar também, né? Às vezes você tem na literatura aí, ou no Google, ou no Stack Overflow, ou sei lá quantos outros blogs que a gente acessa quando está desenvolvendo, ou testando, ou arquitetando. E aí tem lá as mais conhecidas. Mas aí quando você bota a mão na massa, aí você identifica uma falha de tanta experiência que você tem naquilo. Uai, eu olhei isso aqui no outro projeto, e aí eu não vou olhar aqui o acesso desse serviço por essa porta, se for multiplataforma, por exemplo. Ah, não está na heurística, não está nesse guideline aqui que eu li, por exemplo. Mas eu vou fazer esse teste. Como é que eu vou fazer esse teste? Eu vou, sei lá, pegar 2 dispositivos, eu vou tentar acessar, eu vou tentar instalar sistemas operacionais diferentes, ver se tem compatibilidade disso, daquilo outro. Até para aperfeiçoar, você aperfeiçoa daquilo que já existe. E não partir do zero para você estar redescobrindo, né? Então, essas heurísticas de Nielsen, elas são propostas como princípios de usabilidade mesmo, que acabam, de maneira prática, se transformando em boas práticas. Então, o que é que... nessas técnicas, né, que Enos e Amanda falaram. Então, elas surgem como princípios, e é o que a gente discutiu lá nas aulas de metodologias ágeis. Eu tenho os princípios ágeis, que eles se transformam em boas práticas, às vezes realizadas de maneiras diferentes, mas com o mesmo objetivo principiológico, e a heurística de Nielsen é a mesma coisa. São 10 princípios que se transformam em boas práticas, em técnicas para você observar os sistemas no que tange a usabilidade e as suas características de usabilidade. Se é fácil de aprender, se é fácil de usar, se é intuitivo, se condiz com a realidade, etc. Se está dentro do contexto da limitação do próprio usuário, e por aí vai. Eu tenho outras perguntas também nesse sentido de esclarecer mesmo, mas Vinícius perguntou qual a diferença de um tester e um secretário. É isso, Vinícius? Que ele é testifóbico. Não, não seja a gente não responde perguntas de Vinícius, que a gente já sabe dessa diferença de testifóbico, professora. A gente ignora já. Não seja assim, é tão bom. Não tenha, não, esse preconceito no sentido de conceito prévio, não. É tão bom, é tão eficiente. O mundo devia observar com mais carinho os testadores, eu acho. Porque a gente usa cada sistema aqui pelas caridades. Eu queria saber, de maneira prática mesmo, a vivência de vocês, não é nem com relação ao assunto mesmo, que está muito esclarecido.
Mas como é que a empresa que vocês trabalham em duas empresas diferentes, como é que é avaliada a cobertura de teste? E se isso é avaliado? Porque vocês comentaram, inclusive, na apresentação, os testes não podem ser simples, porque você finge que está testando e o seu software continua uma porqueira. Nem podem ser complexos, porque senão você fica no loop infinito e é mais caro e mais custoso fazer teste do que fazer o sistema. E aí, normalmente, as empresas fazem coberturas de teste, usam ferramentas para analisar a cobertura de teste, existem técnicas diferentes, às vezes um teste para cada uma funcionalidade listada no backlog, às vezes é um teste para tantas linhas de código, às vezes é um teste para cada requisito não funcional. Aí eu queria saber se a empresa das duas que vocês trabalham, vocês têm essa informação, e se sim, como é que funciona essa cobertura de teste? Bom, na que eu trabalho, a gente tem um sistema de squads, né? Então, tipo, são teams para cada produto. Na nossa, a gente tem, tipo, em média, 2 a 3 testes por squad. E, basicamente, a gente analisa requisitos e já se prepara bastante, bem antecipadamente, já vai testando enquanto está produzindo. E geralmente a gente fica de olho em tudo. Então, quando eu comecei mesmo, eu não tinha esse olhar tão minucioso, de olhar para um sistema e ver tudo bem detalhadozinho, estava funcionando, em questão realmente de qualidade. Então, eu aprendi que testes não é só testes, é qualidade. Então, eu acho muito interessante porque, ao mesmo tempo que a gente está testando enquanto estão desenvolvendo, a gente também está gerando qualidade para o sistema. Então, a gente tem toda uma avaliação prévia de como foi a situação em si. Então, por exemplo, foi complicado resolver os bugs, o sistema tá do jeito que a gente esperou, então a gente sempre deixa tudo isso bem relatado e gera uma questão de qualidade em relação ao dia a dia, trabalhando, e em relação também ao sistema. Então, eu acho super interessante porque eu comecei a ter esse olhar mais minucioso para a área, em olhar para a qualidade, tanto para a qualidade do sistema quanto do trabalho do time em si. Então, a gente gera tudo isso, dando uma olhada para os produtos bem, bem minuciosas, sempre está atento a tudo, questão de usabilidade, segurança, desempenho, e o bom é que isso gera bastante resultado, né? Então, a gente adora quando, por exemplo, está entregando uma funcionalidade para o cliente e ele vem elogiando super e o Product Owner fica super feliz e elogia muitos testes por essa parte da qualidade, a gente fica super se achando, né? Mas é isso, é você saber gerar um ambiente de qualidade, porque isso também ajuda muito na questão da produção do sistema e ter esse olhar minucioso, que o sistema ele vai ser não só usado por você, assim, não só pelo cliente, né, mas por diversas pessoas. Então, a gente sempre joga essas ideias também de que, mas se o seu Zé lá da venda for usar isso aqui, como é que vai ser, né? Então, a gente sempre pensa nesses cenários, como está a qualidade do produto e muitas outras coisas. Bom, é basicamente isso que a Amanda falou. E aí, para saber a cobertura, o quanto de teste você está fazendo no sistema, existem algumas técnicas para isso. Por exemplo, existe a questão do teste estático, que é aquele que você olha apenas o código, não precisa executar nada, você faz apenas análise do código. Caso o sistema tenha teste unitário e teste de integração, existe a possibilidade de você ver a cobertura de sentença, que ali você vai medir, vamos supor, se tem 10 ifs, se os seus testes estão entrando ali nos 10 ifs, ou a cobertura de... Eu esqueci o termo adequado, porque eu realmente sou meio perdido com termos. Essa questão de nomenclatura não é o meu ponto forte. E aí, ele vai lhe dizer ali quantos por cento do seu código está sendo testado com relação a testes de integração e de unidade. Outra opção também é você, por exemplo, fazer a cobertura de funcionalidades, que aí você vai testar cada funcionalidade, ver se testou todas as funcionalidades. E aí você tanto pode testar apenas um caminho principal, que algumas pessoas chamam de caminho feliz, que é o que deve acontecer, e testar 2 ou 3 caminhos alternativos. São aí diversas formas que existem, né? Diversas possibilidades.
tão bons cenários BDDs para isso, né? Quando a gente escreve, o testador suga tudo isso e já monta os casos de teste com os fluxos alternativos todos, né, não? Ajuda bastante. Sim, bastante, professora. A gente já monta vários casos, vários cenários, e eu gosto bastante também dessa parte da gente montar as possibilidades também de cenário, então a gente usa bastante isso no dia a dia mesmo. O Bruno perguntou aqui, qual a diferença da área de teste para a área de QA? Olha, agora eu estou Olha como falando por mim, eu não estou dando nenhum embasamento técnico, mas, ao meu ver, são bastante semelhantes. Contudo, se você focar apenas na área de teste em si, você não vai estar olhando a qualidade como um todo, porque como a gente viu logo no início, o teste de software é apenas uma das maneiras de avaliar a qualidade do software. Então, a área de teste é apenas uma das maneiras. Enquanto a área de qualidade, o QA, ele vai olhar para todo o processo, não se restringe apenas a testar, mas também por exemplo, vê ali, pega um requisito, dá uma olhada, vê se tem partes redundantes e algo assim do tipo. Esse é a minha visão, mas eu fico perdido nessa guerra de nomenclatura. Olha, eu acho que praticamente tudo vai evoluir para quando você falar em teste, você sempre tem uma área de qualidade, porque, como eu falei, automaticamente você mexe com qualidade em tudo quando você está mexendo com testes. Então, você tem que aprender a ter esse olhar voltado para todo o sistema, né, em si, todo o produto, todo o processo também de desenvolvimento desse produto. Então, mas tem gente que ainda distingue bastante mesmo em algumas empresas. Então, se você é analista de teste, por exemplo, numa empresa, você vai mexer só com os testes, olhar só para aquela parte. Agora, se você mexe com QA em outra empresa, então é uma coisa abrangente, você olha para tudo, você olha para como está a produção, desde o começo, tipo, como está a sua equipe, a produção, até o sistema em si, os códigos e tudo. Então, tipo, é um olhar bem mais amplo do que só a parte de teste. Então, tem essa diferença que eu acho que é um pouquinho grande ainda, mas que, para mim, tudo vai evoluir para ser uma coisa só. Sempre você olhar para essa parte da qualidade. Verdade. E está atrelado também a questão do contexto, porque antes, quando era cascata, não tinha uma pessoa de qualidade, digamos assim, um tester dentro de um time, ficavam em coisas separadas. E aí ele só podia olhar para o sistema finalizado. Já agora, nas metodologias ágeis, usualmente tem uma pessoa ali de qualidade dentro do time, e aí ele pode acompanhar de perto todo esse processo e ter a melhor garantia de qualidade. Exatamente. Eu ia fazer só um adendo, talvez mais didático, no sentido didático. Mas como é que a gente assegura que o software tem qualidade se não é através de teste? Esquece software, vamos pensar na qualidade de qualquer coisa. Como é que tu fala que aquele chocolate é bom? É pela boca dos outros? Não, que cada um tem seu gosto. Como é que tu diz que aquele colchão é confortável? Tem gente que gosta de mola, tem gente que gosta de espuma, tem gente que gosta misturada. Então, o que é bom para mim? O que é bom para o meu público-alvo? Eu preciso testar, experimentar, deitar, comer. No caso de software, usar, fiscalizar. E quando vocês pagam a disciplina de gestão de qualidade de software, vocês veem isso com mais clareza, porque a qualidade ela é avaliada a nível de produto, projeto e processo. Então, a pessoa que é responsável pela qualidade de software, ela não dá suporte apenas no produto. Vamos testar a qualidade do produto, vamos ver se está sem bug, vamos ver se atendeu aos requisitos não funcionais. Vamos, para LCC, eu acho que é optativa, para isso aqui é obrigatória. Sendo optativo, vocês tendo tempo e créditos disponíveis, eu aconselharia. E normalmente a IUSCA que dá também, é muito boa a disciplina. Então, a pessoa de qualidade, quando a gente pensa em qualidade de software, você não avalia só a qualidade do produto, se está sem bug, se atendeu ao usuário, se está no desempenho esperado, se os requisitos funcionais ou não funcionais estão atendidos. Mas você olha para as métricas de projeto, por exemplo, time, alocação de recursos, cronograma. A pessoa de qualidade está lá para ajustar também
e avaliar também a qualidade do projeto. O processo, então, as etapas estão sendo seguidas, o tempo das sprints, as nossas reuniões estão sendo produtivas, os artefatos estão sendo produzidos de acordo com o modelo de processo de desenvolvimento de software que a gente definiu, ou não, eu estou usando XP e fazendo Scrum Meeting, será que faz sentido isso? Onde é que está aí a qualidade dos nossos artefatos, o que é que está sendo produzido? Isso está repercutindo no produto, ou eu estou só gerando artefato que, no fundo, está me dando o mesmo número de bugs do projeto anterior? A pessoa de qualidade está aí girando em torno do produto, do processo e do projeto, enquanto a pessoa de teste está alocado nesses testes especificamente. Que quando a gente não tem essa noção de qualidade, como a Amanda disse, que parece que é muito separado, teste é uma coisa, a pessoa de qualidade é outra. A pessoa de qualidade não vive sem a pessoa de teste. E a pessoa de teste serve a pessoa de qualidade. Se essas pessoas não se conversarem ou achar que o trabalho delas são independentes, vai dar tudo errado. A tendência é que os testes e qualidade funcionem bem. Bruno perguntou, então eu poderia dizer que a área de teste é uma... Deixa eu abrir aqui o chat. A área de teste é a sub-área de qualidade. Eu não diria sub-área, não, pela forma em que foi desenvolvido dentro da engenharia de software. Teste de software é uma sub-área da engenharia de software, assim como qualidade de software é uma sub-área da engenharia de software, assim como arquitetura de software é uma sub-área da engenharia de software, assim como desenvolvimento, implementação e depuração é uma sub-área da engenharia de software. Só que elas se falarem não quer dizer que uma seja sub-área da outra. Eu não falo arquitetura com implementação. Quem já viu eu implementar um código sem ter arquitetura? E quem já viu eu fazer uma arquitetura que os meus programadores não entendem os componentes e as conexões? Como é que eles vão fazer esses códigos? Elas se falam, mas não necessariamente eu digo que implementar é uma sub-área de arquitetura de software. Arquitetura é uma coisa, implementação é uma coisa. Teste é uma coisa, qualidade é outra coisa, que estão intrinsecamente relacionadas. Eu não consigo vislumbrar uma empresa que diz que tem área de... Tenho aqui minha galera de teste, tenho o meu gerente de teste, tenho o meu tester sênior, tenho um bocado de teste e não fala em qualidade. Então, o que você está fazendo? Para que você está fazendo esses testes, então? Assim como eu não consigo vislumbrar uma empresa assim, bem arretada, independentemente do tamanho ou da complexidade do produto em que eles estão abordando, que não tem alguém que assuma, mesmo que assuma 2 papéis, essa pessoa é gerente de projeto e gerente de qualidade. Essa pessoa é uma programadora sênior e gerente de qualidade. Mesmo que, a depender do tamanho da empresa e da natureza do produto, um ser assuma 2 papéis, mas uma hora dentro do produto, dentro do projeto, dentro dessa empresa, eu, Juliana, vou deixar de ser programadora e vou seguir o papel de avaliadora de qualidade, gerente de qualidade. E aí eu vou olhar o projeto que eu estou trabalhando, eu vou olhar o processo em que a gente está seguindo os procedimentos, eu vou olhar como é que a equipe de teste está me trazendo esses relatórios, se está sendo claro o suficiente para os programadores consertarem os bugs. É isso que vai fazer a garantia da qualidade, por isso chama QA, Quality Assurance. É nesse sentido, não é só, fiz o teste, está tudo certo. Não, eu tenho que garantir que esses testes são suficientes para eu ter uma qualidade de produto, projeto e processo. Aí depende muito do perfil da empresa mesmo. Mas eu vislumbro uma empresa boa com testers e QA. Beleza, Bruno? Entendeu? Pronto, eu acho que foi. Está tudo coberto do que a gente pensou em discutir. Eu vou parar a gravação, agradeço a quem está assistindo aí a gravação externa, e qualquer coisa vocês entrem em contato também comigo, e se quiserem falar com o Enos e com a Amanda, vocês também se comunicam comigo que eu entro em contato com eles, certo? Deixa eu só parar a gravação.